Olá! No programa de hoje nós vamos conversar com o administrador Ademias Gonçalves Filho, que apresentou aqui na sede do CRA a palestra Educação Financeira assegura melhores resultados. Tudo bem, Ademias? Muito boa tarde. Tudo bem, obrigado pela oportunidade de poder estarmos compartilhando com os administradores, né, esse pouquinho de experiência na área de educação financeira voltado para as organizações. Ademias, explica pra gente o que é educação financeira. Olha, é muito simples. Na verdade, a educação financeira é um processo, né, de você se aculturar com ferramentas que lhe permitem ampliar a sua percepção com relação ao uso consciente do dinheiro e consumo consciente. Ou seja, o que nós costumamos dizer é as pessoas se apoderarem de informações para poder melhor aplicar o seu dinheiro, mitigando, na verdade, os riscos associados a cada uso do seu dinheiro. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de investimentos, de cuidar do nosso capital financeiro? Olha, é uma coisa muito interessante. O Brasil, ele vem evoluindo nessa questão da educação financeira de uma forma, eu diria até galopante, né? Comparando com outros países. O Brasil já faz parte de nações em que se preocupam já com a educação financeira voltada para o ensino. Há uma grande iniciativa do governo ao criar a Estratégia Nacional de Educação Financeira e levar esse conhecimento para que as crianças, né, os nossos indivíduos, cidadão, na verdade, passem a ter esse acesso a esse conhecimento que muitas vezes é muito simples. Quando se fala de educação financeira, nós estamos sempre procurando, no nosso trabalho, levar a educação financeira com foco comportamental. Ou seja, educação financeira é fazer com que as pessoas se apoderem deste conhecimento para fazer as suas melhores escolhas. Isso vale para as empresas, do setor público, do setor privado, vale para a sociedade. Então, um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo é levar a educação financeira para o ensino, especialmente nas escolas particulares e também para as escolas públicas e, essencialmente, dentro das organizações. Quais são os principais investimentos disponíveis hoje no Brasil? Você falou na palestra que a poupança ainda é o preferido, mas quais são os outros? Conta pra gente. Após o Plano Real, o Brasil começou a construir uma cultura de investimento. Nós não estamos ainda dentro de um ambiente em que o brasileiro já faz parte do DNA do brasileiro a cultura de investimento, ou seja, a cultura da criação patrimonial. Nós ainda, infelizmente, temos uma cultura do gasto, ou seja, do desperdício, infelizmente. Então, com esse processo de educação financeira, é nós ampliarmos essa percepção das pessoas e conhecerem as demais ferramentas. O brasileiro, dentro dos dados que nós apresentamos ainda há pouco, 90% dentro de uma pesquisa que foi feita recentemente pela Bolsa de Mercadorias e a Bovespa, mostrando que o brasileiro só conhece poupança e conta corrente. Infelizmente, muitas pessoas ainda acham que conta corrente é um investimento. Infelizmente, não é. Por mais que os bancos associem o débito e o crédito com aquela sensação de que uma parte do seu dinheiro disponível está sendo investido, a rentabilidade é muito baixa. Então, não encarem isso como sendo um investimento. As possibilidades de investimento são muito grandes. Você pode investir em CDB, você pode investir em debêntures, você pode investir em tesouro direto, fundos de ações, fundos imobiliários, enfim. Então, tem um arsenal, uma gama muito grande. E uma coisa que eu procuro sempre chamar a atenção, especialmente nas entrevistas e nas palestras, nos treinamentos que nós fazemos sobre educação financeira, minha gente, não apliquem dinheiro onde vocês não conheçam. Façam sempre aquela perguntinha para o seu gerente ou para o próprio especialista que está lhe atendendo em termos de orientação de investimento, como funciona. A hora que você se apodera desse conhecimento, até a própria poupança é importante conhecer como funciona a poupança nas suas regras mais amplas possíveis, para que você possa fazer uma avaliação consciente de outras possibilidades e alternativas que você possa estar aplicando o seu dinheiro. A orientação de investimento também, ela foca no sentido de que não aplique uma grande parte do seu patrimônio num único tipo de investimento. A ideia é que você possa fazer uma diversificação para poder mitigar, na verdade, ou reduzir os riscos dessas aplicações financeiras. Agora, a grande referência, ou melhor, a grande orientação que nós podemos compartilhar com os administradores, com nossos cidadãos, é que procure associar sempre a qualquer nível de investimento que você faça a um propósito na sua vida. O grande propósito é você definir quais são os seus propósitos de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo.
Com o objetivo, exatamente, porque é muito interessante, as pessoas até guardam dinheiro, até investem, mas quando elas não definem um propósito, Nádia, para esse investimento, elas vão gastar para qualquer coisa. Então a ideia é você associar sempre um objetivo de curto prazo, que é o que você pretende realizar em 12 meses, com uma referência, né? O de médio prazo, que você investiria de 2 a 10 anos, e longo prazo acima de 10 anos. Então sempre associe os seus investimentos aos seus propósitos, porque você vai o quê? Maximizar a rentabilidade dos seus investimentos. Então é você estabelecer que daqui a 30 anos eu quero ter uma aposentadoria sustentável, ou seja, é aquilo que efetivamente vai pagar minhas contas, e o quanto antes você puder buscar os caminhos da independência financeira, ou seja, você ampliar a sua liberdade de escolha com a educação financeira, ampliar outras possibilidades em que você passe efetivamente a trabalhar por prazer. Porque, infelizmente, ainda paira na cultura brasileira que o brasileiro trabalha para pagar conta. E é muito interessante que, nos trabalhos que nós fazemos de consultoria pessoal ou até empresarial, a gente percebe que as pessoas, ao não estabelecer esse propósito, os seus objetivos, elas acabam gastando exacerbadamente, aleatoriamente. E aí não criam a cultura, né, efetivamente, de investidor. O Brasil precisa de poupança, o Brasil precisa de mais investimentos. Nós precisamos quebrar esse paradigma, infelizmente ainda reinante, da facilidade de crédito que nós temos hoje na sociedade, e o marketing de consumo é muito grande. E é curioso, é importante compartilhar, que se vocês prestarem atenção, na televisão, cada 50 propagandas de consumo, todas voltadas para o consumo, uma fala de investimento. Então, nós somos massificados com a cultura do consumo, através do marketing e da propaganda. Então, a ideia é a gente tentar fazer um mix para que as pessoas tenham mais consciência de que, efetivamente, primeiro eu me pago. Uma parte desse dinheiro que eu ganho, das minhas rendas, do meu salário ou a renda da família, a gente vai investir primeiro. Ou seja, depois nós vamos destinar uma parte para o consumo. Então, a melhor recomendação que nós podemos fazer para as pessoas que estão ainda numa situação de desequilíbrio financeiro, primeiro tem que ter uma ideia de reunir a família, conversar sobre dinheiro, conversar sobre finanças, né? E é muito curioso, a gente fez uma demonstração de que a questão da educação financeira ela é bíblica. Já se fala na questão de posse, na questão de dinheiro, há milhares de anos, centenas de milhares de anos, né, desde quando se começou, acho que o homem a ter consciência efetivamente, da mesma forma que ele guardava o que ele produzia para o seu consumo, já se começou a associar a necessidade de você também guardar uma parte dos seus ganhos para investimentos. E é através dos investimentos que nós temos que ter essa consciência que esses investimentos é que vão gerar renda para pagar nossas contas, para nós termos maior liberdade, para efetivamente sermos mais efetivos no nosso trabalho e trabalhar por prazer, né? Adenias, o alto índice de endividamento hoje no Brasil é um grande problema. Como é possível usar o dinheiro de forma consciente? Então, uma das questões que nós chamamos a atenção, hoje, Nádia, você tem razão, o nível de endividamento é muito alto na sociedade, as pessoas estão adoecendo. Eu uso dizer que a questão do endividamento ela afeta a qualidade de vida das pessoas e está tendo um ônus muito grande para a sociedade, um ônus muito grande para o país e para as próprias organizações, para as próprias empresas, porque com esse alto nível de endividamento as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão indo para o tarja preta, as pessoas estão faltando, o nível de absenteísmo nas organizações hoje é muito elevado e esse é um ônus, é um custo muito grande. Porque muitas vezes o próprio funcionário pode estar presente de corpo nas organizações, mas o nível de presenteísmo dele é muito baixo. Então a cabeça dele está preocupada com as contas que ele não pagou, com muitas vezes o agiota que está cobrando, batendo na porta dele, fazendo uma pressão psicológica na família. Então a ideia de nós compartilharmos essa experiência nas organizações e levar a educação financeira no bojo das empresas, fazendo com que os administradores efetivamente reconheçam a importância de que o investimento em educação financeira trará um imenso benefício não só para a organização, porque o colaborador vai se tornar muito mais produtivo, mas também uma grande contribuição para a sociedade, porque vai fortalecer os laços familiares, porque hoje a gente sabe que, infelizmente, uma grande quantidade de famílias estão desestruturadas, um nível de divórcio muito grande no país hoje, em decorrência da falta de dinheiro. Problemas financeiros.
pela falta de organização. Então, um dos princípios básicos que nós procuramos orientar nos nossos treinamentos e orientação de consultoria é que a gente precisa, da mesma maneira com que nós fazemos um diagnóstico da nossa saúde física, nós temos também que periodicamente fazer um diagnóstico da nossa saúde financeira. E aí é você efetivamente passar a ter novos hábitos. E um dos hábitos é você se conhecer financeiramente. Como é que eu funciono financeiramente? Como é que é o meu DNA financeiro? Qual é o DNA da minha família? Quais são as origens desse comportamento errante que eu estou tendo e que possa efetivamente ser corrigido para que eu possa levar mais conforto e mais tranquilidade, mais harmonia, não só na minha família, como também no meu ambiente de trabalho. Você falou da questão da queda da produtividade. Como que um administrador, um gestor, ele pode ficar atento a outros elementos que afetem algum membro da equipe dele? Olha, um dos elementos que começam a afetar é a necessidade que o funcionário começa a solicitar adiantamento de salário, ele começa a reivindicar que a empresa facilite o crédito para ele, ou garanta crédito, ou coloque à disposição dele crédito consignado. Eu acho temeroso a empresa colocar disponibilização de liquidez para o funcionário, de empréstimo para o funcionário, sem antes olhar o conceito da educação dele com relação a como ele está financeiramente, como é que ele está acontecendo essa relação com o dinheiro dele e com a família. Então, através de orientação, um treinamento, ou a própria uma consultoria para o administrador, pode-se traçar um planejamento de orientação financeira antes de qualquer ação de você facilitar o crédito, de antecipar. Muitas vezes as empresas hoje vendem, o funcionário compra, a empresa compra, na verdade, as férias do funcionário. Tem empresas que infelizmente fazem isso, ou até antecipam o 13º, pede uma consequência do endividamento dos colaboradores, muitas vezes fazem até acordo para ser demitido para sacar o fundo de garantia. E aí é um grande erro, porque o administrador pode estar perdendo ou deixando de ter um colaborador extremamente experiente, extremamente competente, mas que por um momento da vida dele se desorganizou financeiramente. Então a ideia deste processo da educação financeira é que o administrador tenha essa percepção, essa sensibilidade, muitas vezes ou pela área social da empresa ou pelo próprio recursos humanos, percebe que está tendo algum desvirtuamento do comportamento com relação a essa necessidade de orientação, e o administrador faça um treinamento, faça uma palestra de sensibilização, que é exatamente nesse sentido que nós estamos contribuindo para que os administradores, e hoje foi um dia muito gratificante, que nós pudemos compartilhar essa visão, colocando um pouco do dia a dia de como as pessoas podem se reorganizar financeiramente. Os juros e o crédito consignado, eles podem ser considerados o mal da sociedade? Eu acho que é o seguinte, eu não diria, o empréstimo, juros, etc., nada é um mal para a sociedade. Tudo é um bem que está à disposição das pessoas, é necessário como fator econômico, né, você ter recursos à sua disposição. A grande questão é o quanto nós estamos conscientes e preparados para efetivamente tomar esse dinheiro, né, porque o endividamento, ele não é ruim. Eu diria que o endividamento inconsciente é péssimo para as pessoas. O importante é que, na medida em que as pessoas se apoderem do conhecimento de educação financeira e de gestão financeira, elas até tomem recursos estrategicamente, porque eu vou pagar 3 ou 4% de taxa de juros, mas o investimento que eu vou fazer com esse dinheiro, muitas vezes empreendendo no meu negócio, eu vou ganhar 5, 10% ao mês. Então eu tenho, na verdade, um fator benéfico de geração de riqueza para a sociedade, e eu como empresário. Então, a ideia dos juros, não importa qual seja a taxa, o importa é que você tem que tomar esse dinheiro conscientemente e que esse valor que você está tomando, ele vai ser gerador de prosperidade, ele vai ser gerador de riqueza e não simplesmente para o consumo. E aí é muito um cuidado especial que eu chamo a atenção, para que quando você dedicar crédito ao consumo, você tem que ter uma estratégia de que aquilo está realmente organizado no seu orçamento e que você tem outras fontes, muitas vezes, que poderão suprir uma necessidade maior caso haja algum desequilíbrio. Ou seja, você possa ter outros investimentos que você pode abrir mão temporariamente para se readequar caso haja uma necessidade. Adenis, tem algum caso de educação financeira nas organizações que você gostaria de destacar para a gente?
Olha, eu tenho experiências em empresas e até no setor público que é muito interessante. Eu gostaria de compartilhar. Me surgiu uma questão recentemente, depois de ter feito uma palestra, mostrando a necessidade de você se programar no curto, no médio e no longo prazo e buscando, na verdade, você ter a sua independência financeira o quanto antes na sua vida. E foi interessante, um dos profissionais levantou uma questão discordando da minha abordagem, né, no sentido de que a questão dele foi o que eu vou fazer com $1 milhão na minha conta aos 90 anos. Né? Eu agradeci a pergunta dele, porque permitiu que você pudesse mostrar um outro lado de que, ao você ter dinheiro, você pode fazer muitas coisas e você fazer o que você quiser. Mas uma coisa é essencial que você possa fazer, ajudar o próximo. Então, eu acho que você ter dinheiro e poder ter, não necessariamente ajudar o próximo só com dinheiro, ajudar com o seu tempo, com a sua dedicação, porque você tem fontes de renda que pagam a sua conta e você não se preocupa, você tem outras maneiras de poder ajudar a sociedade. E a gente tem exemplos de bilionários, eu posso usar o Bill Gates como uma referência, que ele ganhou muito dinheiro, é o homem mais rico que nós temos conhecimento atualmente, e ele doou uma parte para a sociedade, uma grande parte da fortuna dele, ele está investindo em qualidade de vida de pessoas, especialmente na África. Então, eu acho que a referência de você poder ser educado financeiramente, gerar patrimônio, gerar prosperidade para a sua família, ele tem um cunho social da maior relevância, que é você gerar um ciclo virtuoso para poder ajudar o próximo. Você gostaria de destacar mais algum ponto, Adenias? Olha, a questão também importante, quando a gente olha e avalia essa questão do comportamento das pessoas com relação ao dinheiro, a gente tem que olhar um pouco a história da família. Né? Como o meu pai se comportava, como minha mãe se comportava, como meu avô. Existe um fator, vamos dizer, quase que hereditário com relação à questão financeira. Né? E uma das experiências que eu tive foi num trabalho que eu fiz no Nordeste, identificando uma professora com uma dificuldade financeira muito grande, e ela teve uma situação na infância dela em que o pai se posicionou de uma forma muito rude com relação a um pequeno gasto que teria que fazer até para a questão de qualidade de saúde dela, e ele disse que não ia fazer, dizendo para o médico que ele não ia fazer. E você imagina aquela criança aos 10 anos, ela recebendo aquela informação de uma forma muito negativa, ela simplesmente colocou na cabeça e que ela não iria passar necessidade na vida dela. E gerou o que? Compulsividade, e foi se endividando hoje com 40 e poucos anos, com uma dívida muito grande. Né? E numa conversa que eu tive com ela, procurei identificar esse laço e percebi que ela gerou um fator de não saber dizer não. Nem sequer a família sabia que ela estava endividada. E a satisfação foi que, com a nossa orientação, ela conseguiu superar essa adversidade do não e passou efetivamente a dizer não de uma forma consciente e até prazerosa, um não amoroso, vamos dizer assim, para o filho ou para o marido, e ela se recuperou e nos agradeceu imensamente por essa contribuição de poucas palavras, muitas vezes, ou de motivação, ou de incentivo, fez a diferença na vida dessa pessoa. Isso nos dá uma satisfação muito grande, porque é uma forma da gente ver que tem resultado, uma boa conversa, uma boa orientação. Eu acho que o administrador tem que estar muito preparado e consciente de que, ao olhar o ser humano como um ser único, que ele precisa de um carinho especial, uma orientação, não é ser um administrador paizão ou mãezão, a mãezona, não é isso. É exatamente ter consciência que, quando nós olhamos para o profissional com um olhar de um ser único, que ele precisa de ajuda, a gente perceber que essa pequena contribuição que o administrador vai dar vai ser ótima, excelente para o seu negócio e para a vida dele e para a sociedade. A gente tem que estar atento a essas mudanças comportamentais mesmo. Exatamente, porque o colaborador endividado, infelizmente, como eu vim da área de auditoria, né, eu tive muitas referências, às vezes até negativa, com relação à mudança de comportamento por conta, às vezes, de dificuldades que as pessoas passam. Obrigada, Adenias. Foi muito bom recebê-la aqui no programa. Muito obrigado, Nádia, obrigado ao CRA pela oportunidade. Esperamos ter novas oportunidades para poder compartilhar um pouco dessa experiência e dessa maneira da gente poder estar contribuindo para a sociedade, ou para uma sociedade mais justa e mais consciente com relação ao uso do dinheiro e ao consumo consciente. Com certeza. Até a próxima, hein? Ok, obrigado. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site da TV CRA RJ. Até mais!